Em Efésios 3:20, a Escritura Sagrada nos diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que palavra poderosa, que reflexões profundas nós temos aqui nesse texto, escrito pelo apóstolo Paulo há mais de 2 milênios, mas sob a inspiração do Espírito Santo. Então, na verdade, embora seja um escrito do apóstolo Paulo, a gente entende que é uma palavra de Deus, uma verdade de Deus para nossas vidas, para abençoar e edificar as nossas vidas. E que palavra nós temos aqui, tão preciosa, tão poderosa? O texto nos fala que Deus é poderoso. Essa é a primeira verdade. O nosso Deus é poderoso. Não existe nada que seja difícil, nada que seja impossível para o nosso Deus. A Bíblia chega a nos dizer que todas as coisas são possíveis para Ele em todas as suas promessas. Em Deus, cada uma das suas promessas para nós, por meio de Cristo Jesus, tem o seu sim e o amém. E Deus não está limitado. Ele não está limitado pelo tempo, Ele não está limitado pelo espaço, Ele não está limitado pelas circunstâncias. Ele é poderoso para fazer muito mais em nossas vidas, para fazer mais do que pedimos, para fazer mais do que pensamos. Então, a primeira verdade que nós vamos entender aqui desse texto é sobre esse poder de Deus, né? A Bíblia nos mostra que o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. Nada é difícil, nada é impossível para o nosso Deus. Não importa as circunstâncias que você está vivendo, não importa as lutas, as batalhas pelas quais você está passando nesse momento, a Bíblia fala que quando nós clamamos a Deus, Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para agir, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para restaurar famílias, Ele é poderoso para restaurar lares, Ele é poderoso para restaurar casamentos, Ele é poderoso para ministrar cura, por mais que a doença que a pessoa esteja enfrentando seja do ponto de vista humano incurável, mas Deus é poderoso, e não apenas poderoso, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E essa é a primeira verdade que nós encontramos aqui nesse texto. Por isso, diante dos desafios e dos caos que podemos enfrentar na vida, nós não podemos perder a esperança no poder de Deus. Ele é poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina, muito mais do que a gente pensa. Nada está limitado diante do Senhor. Todas as coisas são possíveis para o nosso Deus. Então essa é a primeira verdade, o nosso Deus é poderoso. E o texto diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele sempre fará mais. Ele faz além. O nosso Deus, Ele não está preso às circunstâncias. Ele não está preso às adversidades da vida. Ele não está limitado como nós seres humanos estamos. Então Ele pode fazer muito mais. Muito mais de quê? Muito mais do que tudo que pedimos, muito mais do que tudo que pensamos. Então Ele é poderoso para fazer infinitamente mais e mais do que pedimos. O que você tem pedido a Deus? Quais são os seus pedidos? Quais são as suas preces? O que você tem apresentado diante do Senhor? O que você tem clamado a Deus? Ele é poderoso para fazer mais. Imagine, a Bíblia nos mostra, e nós temos exemplos em toda a Bíblia, de pessoas que pediram algo a Deus e Deus fez além do que essas pessoas pediram. Por exemplo, Ana. A Bíblia diz que Ana pediu um filho a Deus. Ela queria apenas um filho para que tirasse dela a sua vergonha, tirasse dela o seu vexame, porque ela não podia ter filhos. E uma mulher no Antigo Testamento que não podia ter filhos era considerada uma mulher amaldiçoada, cujo ventre foi amaldiçoado por Deus. E Ana, ela era alvo de ridicularização e de zombaria por parte da sua rival, que era Penina, a outra mulher do seu marido, Eucana. E Ana clamava por um filho, Ana orou por um filho insistentemente diante do Senhor. E a Bíblia diz que Deus não apenas deu um filho para Ana, mas Deus deu muito mais, Deus deu 6 filhos para Ana. Deus, além de dar 6 filhos para Ana, o filho que ela teve como primogênito e que ela consagrou ao Senhor, aquele filho que foi Samuel, e consagrou ao Senhor todos os dias da sua vida para que servisse na casa do Senhor, esse filho se tornou um sacerdote, ele se tornou um juiz
e ele se tornou um profeta. Então Deus fez mais do que Ana pediu, mais do que Ana imaginou, mais do que Ana pensou, porque Deus é poderoso para fazer mais. A Bíblia também nos fala sobre Salomão. Salomão pediu apenas sabedoria a Deus. Ele disse que queria sabedoria da parte de Deus para conduzir o povo de Israel. Ele queria apenas sabedoria. E Deus disse, porque você me pediu sabedoria, eu vou lhe dar sabedoria, mas não apenas sabedoria. Eu vou lhe dar sabedoria e vou lhe dar também honra, e vou lhe dar também riquezas, porque Deus, ele é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. Talvez você tenha pedido a Deus, que salve o seu marido, a sua esposa, ou talvez você que é pai tenha pedido a Deus para que salve o seu filho. Talvez um filho que esteja vivendo uma turbulência, que esteja vivendo talvez na criminalidade, ou nas drogas, ou em uma outra prisão espiritual, e você tem clamado para que Deus salve o seu filho. E Deus diz para você, eu não vou apenas salvar, eu vou salvar e vou fazer de seu filho um pregador da palavra. Eu vou salvar e vou fazer de seu filho uma testemunha viva do meu poder, uma testemunha viva da minha graça, uma testemunha viva do meu milagre, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Talvez você tenha um pequeno negócio e você tenha orado, pedido a Deus que abençoe esse negócio, que abençoe essa sua pequena empresa, sua microempresa, e Deus está dizendo para você, eu não vou apenas abençoar a sua empresa, mas vou fazer de você um grande empresário, vou fazer com que a tua empresa cresça, que ela se expanda, que ela alcance outros lugares do Brasil, e por que não dizer do mundo, e que você se torne um grande mantenedor de muitas obras missionárias espalhadas no mundo. Eu vou levantar você para que você seja um instrumento de bênção na vida de muitas pessoas, na vida de muitos missionários. Você está pedindo uma coisa só, mas Deus está dizendo, eu vou fazer mais, vou fazer além, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos, além de tudo que pensamos. Não apenas do que pedimos, mas também do que pensamos. Pensamos aqui a ideia da imaginação, é a ideia também dos sonhos. Deus é poderoso para fazer mais do que você tem sonhado, mais do que você tem imaginado. Há uma palavra muito preciosa em Coríntios, onde o apóstolo Paulo nos diz assim, que o nosso Deus é aquele que é capaz de fazer com que aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, nem subiu ao nosso coração. São estas coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, para aqueles que amam a Deus. Então Ele é poderoso para fazer mais do que você pede, mas Ele também é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina, do que você sonha. Quais são os teus sonhos? Nós precisamos ousar sonhar grande, porque nós temos um Deus grande, o nosso Deus é o Deus grande, e Ele é aquele que pode tornar os nossos sonhos realidade. Existem sonhos pequenos, e muitas vezes esses sonhos que são pequenos, nós podemos até nos esforçar e ver estes sonhos se concretizando. Mas existem sonhos que Deus coloca em nosso coração, são sonhos tão grandiosos, sonhos tão megas, que a gente sabe que sem a intervenção de Deus, nós não conseguiremos ver estes sonhos se concretizando. A gente sabe que para estes sonhos se materializar, que para estes sonhos se concretizar, nós precisamos da intervenção de Deus, nós precisamos da intervenção dos céus. E Ele é capaz, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos, das nossas orações, mas também além de tudo que pensamos, aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós planejamos. Ele é capaz de fazer mais. Quais são os seus sonhos? Sonhe grande. Alguém já diz, certa vez, que sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, se dá o mesmo trabalho, por que nós não nos aventuramos a sonhar grande, visto que o nosso Deus é aquele que pode tornar estes sonhos realidade? E a gente vê isso claramente na história de José, que foi um grande sonhador. Deus colocou um sonho tão glorioso, tão extraordinário no coração de José, que somente Deus era capaz de fazer aquele sonho se tornar realidade. Porque Deus pegou José, um jovem que morava em uma tribo nômade, um povo pequeno, uma família pequena, que não tinha relevância alguma no contexto mundial, que não tinha nenhuma importância naquele momento do ponto de vista humano nas nações da terra. E Deus pegou aquele menino e colocou nele o
o sonho de se tornar alguém grande, o sonho de ser alguém que alimentaria as nações, o sonho de governar a maior potência mundial da época, que era o Egito. Esse sonho era impossível de se tornar realidade sem a intervenção de Deus. Entre o sonho e a manifestação do sonho, José ele passou por grandes percalços, por grandes batalhas. Ele foi traído pelos seus irmãos, ele sofreu a inveja, a ridicularização, o ódio, a oposição dos seus próprios irmãos. Os próprios irmãos de José o lançaram na cisterna, os próprios irmãos de José o venderam como escravo para uma caravana de ismaelitas. José foi naquela caravana de ismaelitas para o Egito, se tornou escravo lá no Egito, foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, mulher do seu senhor, de ter tentado abusá-la sexualmente. Ele foi parar na cadeia por conta disso, passou 13 anos da sua vida como escravo na cadeia, mas nutrindo no seu coração aquele sonho. E enquanto esperava a manifestação daquele sonho, ele servia aqueles que estavam próximos a ele. Ele manifestava a graça de Deus na sua vida, e a Bíblia deixa bem claro que o Senhor era com ele. O Senhor foi com José na casa dos seus pais, o Senhor foi com José no meio da caravana dos ismaelitas, o Senhor foi com José, estava com José quando ele estava na casa de Potifar, o Senhor estava com José quando ele foi para a cadeia injustamente. Em todos os momentos o Senhor estava com José, em todos os momentos José continuava servindo com seus dons as pessoas próximas a ele, e ele continuava sonhando, porque aquele sonho só Deus era capaz de tornar realidade. Até que um grande dia o Senhor fez com que José saísse do calabouço, saísse da prisão, para ver aquele sonho se materializar, ver aquele sonho se cumprir, e em um único dia, aquilo que José havia esperado por anos, aquilo que José havia clamado, orado por anos, em um único dia se tornou realidade. José dormiu na cadeia, e naquele mesmo dia, quando ele acordou, que ele respondeu a palavra de Faraó, que ele trouxe a resposta de que Faraó precisava, ele se tornou o governador do Egito. Ele acordou na cadeia, mas foi dormir no palácio, porque Deus é o Deus que realiza sonhos. E em um único dia, em um único momento, Deus mudou a história de José completamente, porque Deus é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos, mais do que tudo que imaginamos, que pensamos, que sonhamos. Então, quais são os seus sonhos? Você tem sonhado em ver a sua família restaurada, em ver o seu casamento transformado? Deus pode fazer mais. Você tem sonhado em ver o seu filho ou a sua filha liberta, servindo a Deus, salvo? Deus pode fazer mais. Você tem sonhado em alcançar a bênção do Senhor na sua empresa, nos seus negócios? Deus pode fazer mais. Quais são os sonhos que você tem sonhado, que você tem colocado diante de Deus? Ouse sonhar grande, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que você pede, além de tudo aquilo que você pensa. E o texto conclui dizendo, segundo o seu poder que opera em nós. Então esse poder de Deus para a realização de todas essas coisas grandiosas opera em nós, age em nós. E aí nós precisamos entender que o vaso que somos nós é de barro, mas o tesouro que habita dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo e o seu poder, é um tesouro precioso. E Deus escolheu fazer a partir de nós vasos frágeis, imperfeitos. Para quê? Para que a glória seja sempre dele, para que o poder seja sempre dele. Então Deus vai usar coisas que já tem na nossa vida. Deus vai usar os seus talentos, Deus vai usar os seus dons, Deus vai usar as suas habilidades, Deus vai usar as suas experiências, sejam elas boas ou ruins. Deus vai usar todas estas coisas e Ele vai manifestar o seu poder na sua vida a partir de todas estas coisas que você carrega para fazer coisas infinitamente maiores do que você tem pedido e do que você tem pensado e do que você tem imaginado, porque Ele é poderoso para fazer mais do que você pensa, mais do que você imagina. Então, o vaso é de barro, sim, o seu poder em si mesmo é muito pequeno, você não consegue na sua própria força, mas o poder de Deus que habita em você, que habita em mim, esse poder de Deus que opera em mim e em você, vasos frágeis, vasos de barro, é esse poder que fará coisas tremendas e extraordinárias a partir daquilo que a gente carrega. E é muito interessante porque a gente vê essa verdade na Bíblia. O que Davi carregava?
apenas uma funda, e foi com essa funda que ele conseguiu vitória sobre o gigante filisteu. O que Moisés carregava? Apenas um bastão, um bordão, um cajado, e foi com esse cajado que ele tocou nas águas do Mar Vermelho e o mar se abriu. Deus é perito em usar pequenas coisas que a gente já tem em nossas vidas, que a gente já carrega em nossas vidas, para fazer com que o mar se abra, para fazer com que os gigantes caiam por terra, para fazer com que os milagres aconteçam, para fazer com que os sonhos que estão povoando o nosso ser se concretizem. Porque Deus age a partir de nós, segundo o seu poder que opera em nós. Ele opera esse poder em nós, vasos de barro. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos identificar aquilo que nós já possuímos. Nós precisamos identificar aquilo que nós já carregamos. Quais são os nossos dons? Quais são as nossas habilidades? Quais são as nossas experiências? Quais são as nossas dores? Quais são as nossas lágrimas? Deus não desperdiça nenhuma das nossas experiências. Tudo isso pode ser usado por Deus para fazer coisas extraordinárias, poderosas e magníficas em nossas vidas. Deus fará, porque a palavra diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo o que pedimos, além de tudo que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O poder de Deus opera em você e a partir de você. Creia, apresente a Deus as suas orações e ouse sonhar grande, porque Ele pode fazer e se você crer, Ele fará infinitamente mais, além do que tudo que você tem pedido, do que tudo que você tem pensado. Deus te abençoe. Quero orar por você nesse instante. Pai querido, eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã, e te peço, Senhor, que tu faças um milagre extraordinário na vida do teu filho e da tua filha. Não importa o que ele tem clamado, pedido diante do Senhor, as suas orações têm em Cristo Jesus o sim, o amém e o amém, quando estão em linha com a tua palavra e de acordo com a tua vontade. Aqueles que estão clamando por cura, por milagres na saúde, eu te peço nesse instante, libere uma unção de cura, libere uma unção de milagre. Não existe enfermidade que o Senhor não possa curar. Libere uma unção de cura neste instante, em nome de Jesus. Aqueles que estão clamando pela libertação e salvação de um ente querido, alcança com salvação nesta hora, para a glória do teu nome. Aqueles que estão clamando pelos seus negócios, pelas suas empresas, pelo seu trabalho, nós te pedimos, amplia, Senhor, amplia a visão, faz crescer, faz prosperar, faz alcançar novos degraus para a glória e honra do teu santo nome. Faz deste irmão e desta irmã uma bênção para a sua família, uma bênção para a sua cidade, uma bênção para as nações da terra. Eu peço, faça isso para a glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Graça e paz.